Continuando nossas reflexões semanais sobre fatos que aconteceram durante o transcorrer dos dias da semana passada, um fato que nos chamou a atenção, que veio confirmar um pouco daquilo que a gente vem diagnosticando aqui nos nossos vídeos, é que o presidente Putin da Rússia, envolvido nessa guerra insana com a Ucrânia, está se comparando a Pedro o Grande, o czar russo do século XVIII. Czar, um termo russo, que eram designados reis, né? Já tem uma conotação imperial que remete a César, os Césares, né? E remete à Idade Antiga. E agora Putin está remetendo seu governo guardando semelhança com o czar russo, Pedro, considerado grande. E vem ver aquela nossa perspectiva de história em espiral, em que as coisas voltam, né? E essa guerra dela bem dentro desse contexto, dentro do século XVIII, como da Idade Antiga. Nós já vimos falando, né? Realmente, politicamente, ele é um político personalista, remete aos imperadores romanos e remete, no século XVIII, a que se chama, né, os políticos bonapartistas, que se miraram em Napoleão Bonaparte. Remete a essas duas coisas. Napoleão Bonaparte era um representante da Revolução Burguesa, queria ser, né? Mas se consagrou como imperador. Inclusive tem um concerto de Beethoven em que é denominado imperador por conta disso. Uma homenagem, depois se tornou uma crítica, porque Beethoven, com os desmandos de Bonaparte, ele se afastou, né, e passou a descrer na figura de Napoleão Bonaparte. E Putin está indo no mesmo caminho, e vários outros políticos dessa nova direita, a Orbán, na Hungria, o da Turquia, agora nos fugiu a memória, mas tem na Turquia, tem na Polônia, políticos assim, né, com essa figura de salvadores da pátria e de representantes quase que divinos. Os imperadores eram divinos, né? Eles não é quadro divino, mas as igrejas desses lugares e as religiões também. E no mundo muçulmano já é declaradamente isso, né? São repúblicas teocráticas. E esses Erdogan, vem agora o presidente da Turquia, tem o Orbán, e Erdogan da Turquia tem todos essa conotação, né, de políticos personalistas que remetem a isso. E remetem àquela figura que já não é a mesma coisa, aquela figura da dupla hélice do DNA, que nós comparamos a história e nós começamos a perceber isso a partir de Hegel, na ciência da lógica da enciclopédia, quando na introdução, ele comparando os sistemas, eles falam que, Hegel fala por volta do capítulo, do parágrafo 44, 47, por ali, ele fala que a história não vai só para frente, ela vai para trás também. Ele fala isso no contexto de análise das correntes filosóficas, em que elas não têm tempo, dentro delas, as correntes filosóficas de todos os tempos, desde os antigos, tudo, medieval, elas têm sua validade até hoje. Ele falou mais ou menos isso, mas nós lançamos para a história.
história também não é essa linha reta em que os períodos se sucedem. E agora estamos vendo isso. No vídeo passado nós vimos isso, com essa questão da pandemia e endemia, que parece que vai ser uma coisa endêmica, né? Agora não é o mesmo período que eles respeitam a estrutura democrática, esses políticos personalistas, e buscam, mudou o discurso, recuperar uma democracia, vamos dizer, direta, junto às massas. E com a internet, com um poder ideológico que nós já vimos analisando, muito grande e individualista por excelência, nós já analisamos isso, esses políticos eles têm um grande apelo junto aos chamados internautas, isso no mundo inteiro. Putin nunca vi declarando nesse sentido, tem um ideólogo dele agora também que me foge, que eles comparam com Olavo de Carvalho, tem o Steve Bannon, eles querem, o discurso dele, que eles querem uma verdadeira democracia que fala diretamente com o povo, não essa democracia representativa. Mas isso é muito perigoso se virmos, por enquanto, por exemplo, na Grécia, teve um período assim, mas era um período muito conturbado de várias revoltas, insurreições, tanto que a palavra democracia, demônio para o povo, remete, inclusive, à questão do demônio, né? E por conta disso, né? Porque era uma democracia direta e as cidades, Atenas, vez por outra, tinham insurreições e era direto guerras entre eles. Esparta, então, se tornou uma cidade-estado praticamente militar. Parece que nós estamos voltando a isso. E um pouco da pandemia, se continuar assim, ela fica prejudicada por conta que esse Estado vai gerar, já está gerando, inclusive nos países ocidentais, nós criticamos Wagner, até em países que eram contrários, partidos, né, a social-democracia alemã e os verdes alemães, eles estão apoiando esse aumento do aparato e da presença militar por conta dessa situação de guerra que se vislumbra com a Rússia. Isso é ruim porque os recursos que poderiam ser utilizados para a medicina, que vai ser necessária, como nós vimos, né, por conta do que a atual situação de desequilíbrio ambiental vai gerar constantemente endemias ou pandemias. Então é preciso ter muito voltado para isso, e estão voltando para o militar. Foi uma coisa que o cristianismo superou isso, com sua proposta de paz, as grandes guerras, teve a cruzada, tudo, mas as grandes guerras, depois, na era medieval, foram acalmadas. Tinha guerras localizadas, teve as cruzadas, que eram bem distantes, né? A partir disso, a preocupação do homem com o bem-estar, com a ciência, com o saneamento aumentou. Foi a partir do cristianismo que estabeleceu a paz na Europa, né, que houve o desenvolvimento social que nós temos hoje. Foi cada vez mais incrementado, né? Até depois o sistema capitalista, principalmente na Inglaterra e nos Estados Unidos, eles abarcaram essa questão social, né, dentro do desenvolvimento, por conta que não precisava mais de ter preocupação militar. Agora nós estamos voltando àqueles tempos antigos de guerras sem fim e insurreições por conta da internet, atentados, né, mesmo atentados
sem cunho político, né, como nos Estados Unidos, vez por outra está tendo um serial killer assassinando um monte de pessoas, né? E estimulados pela internet. Quem acompanha a nossa página no Facebook, nós estamos sempre lançando, né? E essa semana uma outra notícia no Facebook foi justamente isso, que os internautas, um desses serial killers filmou, levou uma câmera e filmou a matança e foi visualizado e por muita gente aplaudido e incentivado aquela atitude. Né? Isso por conta desse individualismo sagaz e milícia, né, que domina a internet nossa do dia a dia. Boa tarde.